Nós vamos comentar sobre o mercado global nos Estados Unidos, que foi impulsionado por dados positivos, inclusive. Dados do mês de abril indicaram um aumento de 177 mil vagas de emprego. Para falar sobre esse assunto, seus reflexos no comércio global e nas políticas tributárias, eu converso agora com o advogado Daniel Toledo, da Toledo Advogados Associados, especialista em direito internacional. Bom, com relação a esses números, nós precisamos fazer uma contrabalança para a gente entender qual é realmente o cenário aí. Primeiro, mês passado, nós tivemos aí um recorde, foi até maior esse número de novas vagas de emprego sendo colocadas no mercado, mas nós não podemos esquecer do que aconteceu no primeiro mandato do Donald Trump, que foi exatamente a mesma coisa. Quando o Donald Trump entra com principalmente muita força em cima da imigração ilegal, o que acontece? Muitas empresas têm receio de serem pegas com trabalhadores ilegais, onde elas, além de pagarem uma multa, elas vão receber um processo, talvez até um processo criminal, e às vezes elas acabam aí, às vezes não, sempre elas acabam aí tendo uma multa que acaba sendo muito pesada para elas também. Com isso, as empresas ficam retraídas, elas ficam com receio de contratar funcionários que eventualmente elas não chequem o Social Security, porque é muito comum nos Estados Unidos os ilegais comprarem Social Security falso para poder trabalhar em algumas empresas. Elas fingem que não consultam e todo mundo finge que não está vendo e elas acabam pagando menos para esses funcionários. Esses funcionários, nesse momento, estão numa situação extremamente delicada, porque o governo tem feito diversas blitz, principalmente na Flórida. Só na semana passada, mais de 1.000 imigrantes indocumentados na Flórida foram presos. Muitos deles estavam, inclusive, trabalhando dentro de empresas. E essas empresas hoje estão demitindo no país inteiro esses funcionários ilegais. Então é importante a gente entender, porque nós vemos num outro ponto aqui nos Estados Unidos, onde Ford está fechando indústrias, a Stellantis está fechando indústrias, a Tesla colocou 600 funcionários, se não me engano, essa semana, 600, 650 funcionários essa semana em furlough, em dispensa por tempo indeterminado aí, porque não está tendo venda de carros da Tesla, por diversas razões, não é de agora, não é dessa situação. Nós vemos aí diversos portos dos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, os portos estão vazios, com mínimo fluxo ali de mercadorias. Essas pessoas também estão sendo dispensadas do seu trabalho. Então eu pergunto para você, são vagas criadas ou são vagas desocupadas? Que foi exatamente o que aconteceu no primeiro mandato do Donald Trump, justamente neste mesmo período. Até agosto nós víamos um crescimento absurdo de números de vagas, disponibilização de números de vagas de trabalho. Mas não quer dizer que essas vagas foram criadas, quer dizer que essas vagas foram disponibilizadas porque estavam sendo ocupadas ali por trabalhadores indocumentados, por trabalhadores irregulares e muitas vezes até com documentos falsos. Então, isso é importante a gente enxergar. Por outro lado, é importante a gente também enxergar uma outra questão, que é a taxa de juros dos Estados Unidos, onde o Donald Trump vem fazendo uma força muito grande para que se reduza a taxa de juros e se aumente o consumo. Se você tem um aumento de crédito, as pessoas tomam mais dinheiro emprestado e, obviamente, fazem mais compras, né? Compram imóveis, compram coisas para o dia a dia, tomam dinheiro em banco para comprar carro e outros bens afins. Porém, quando você tem uma oferta grande de empregos no mercado, quer dizer que não está necessitando crédito, porque as pessoas podem arrumar trabalho, com esse trabalho elas vão ter aí o dinheiro, uma renda, essa renda vai aquecer a economia e aquecendo a economia você vai ter aí uma movimentação que não precisa de um estímulo como queda de juros, né? Só que não é o que está acontecendo. Por quê? O Fed está enxergando exatamente esse cenário que eu falei para você. Não é que são criadas novas vagas porque a economia está superaquecida, é porque estão sendo desocupadas. E se elas estão sendo desocupadas, quer dizer que antes elas estavam ocupadas por outras pessoas que estavam tendo esses gastos. Então, não quer dizer que a economia está crescendo, quer dizer que essas vagas precisam agora ser ocupadas por alguém que tenha documento ou por algum cidadão americano. Então a economia ela está estável, ela não está, não existe uma demanda maior, é a mesma demanda. É isso que o Fed está enxergando e é por isso que o Fed não tem baixado as taxas de juros e o Donald Trump vem pressionando
para que ele baixe, mas não há razão para baixar, porque não há nova vaga real no mercado. Há sim uma desocupação de outras vagas. E aí entra a questão da China que você falou. Xi Jinping, obviamente, quem acha que Xi Jinping está super tranquilo e confortável no país dele, achando que não precisa dos Estados Unidos, engana-se, porque um dos maiores compradores dos Estados Unidos, ou da China, é justamente os Estados Unidos. E você ter um déficit nessa balança de venda e de exportações, que é onde a China sobrevive, é um grande prejuízo, sim. E vamos lembrar mais uma coisa. Nós temos, ainda que nós tenhamos aí uma retração nessas tarifas da China, e vai acontecer porque os Estados Unidos depende imensamente da China para diversas coisas dentro da economia, nós precisamos lembrar o seguinte: temos ainda outras questões de tarifas que o Donald Trump vai ter que sentar e resolver isso daí. Primeira delas, tarifa colocada sobre qualquer país que compre petróleo da Venezuela. Quem é o maior comprador da Venezuela? China. Tarifas sobre quem comprar petróleo do Irã, que foi citado nessa semana. Quem compra 91% do petróleo do Irã? A China. Então nós temos aí uma conversa entre Donald Trump e Xi Jinping muito mais abrangente e muito mais pesada do que as pessoas imaginam, se tratar exclusivamente de tarifas de 150% aí entre Estados Unidos e China e vice-versa. A conversa vai ser muito maior do que essa, e se nós não entrarmos num acordo muito rápido, em 2 semanas os Estados Unidos vai começar a sentir o efeito dos portos vazios e a China vai começar a ter que explicar para o seu povo por que tanta gente está sendo demitida nas fábricas. Na sua avaliação, esses dados que foram divulgados pelo Fed, eles mexem com a confiança dos investidores internacionais, especialmente agora, a gente falando desse segundo mandato do presidente Trump? Juros altos, nós temos alguns problemas, né? Primeiro, juros altos, nós temos a dívida pública se tornando cada vez mais cara. E eu acredito que a estratégia do Donald Trump foi justamente baixar o valor do dólar, baixar o valor da cotação internacional, baixar o valor dos juros, consequentemente a dívida dos Estados Unidos se torna mais barata para ser paga. Consequentemente, ele consegue alavancar mais dinheiro para poder movimentar a situação inteira aí. Se você olhar o governo do Donald Trump foi o que deixou o maior déficit dentro da economia americana na história. Se você for olhar ali, 2020 foi quando teve 3 trilhões de dólares acrescentados no déficit público americano. Muita gente imagina que é por causa da Covid. Eu não acredito que seja por causa da Covid, porque ali se encerrou no ano fiscal do Donald Trump. E a Covid começou em maio de 2020, foi quando e o Donald Trump ficou no governo até dezembro de 2020. Então, quer dizer, nós tivemos aí 7, 8 meses de governo e o aumento foi quase dobrou o dos anos anteriores. Então, isso é uma situação na qual ele está agora tentando consertar, tentando enxugar as contas públicas e tentando que a coisa não se repita. Mas nós vemos, sim, muitas estratégias do Donald Trump se repetindo, de acordo com o primeiro mandato, como, por exemplo, as tarifas, onde ele colocou na China, e a China naquela época era uma China diferente, 2017 era uma China diferente. O Xi Jinping se preparou para não cair de novo na mesma armadilha, né? Então, assim, aquela época houve uma retração, sim, da China, eles voltaram atrás, sentaram, conversaram. Dessa vez já não foi assim. Dessa vez os Estados Unidos teve que ir lá. Eu coloquei tarifa, fiquei esperando, não veio. Pelo amor de Deus, espera aí que eu tá mexendo na minha economia, preciso resolver. Vamos sentar aqui. Eles foram lá sentar e tentar negociar com a China. E a China negando, né? Não, nós não fomos e não vamos atrás. Esse é um ponto em que fica muito claro que a estratégia do Donald Trump foi a mesma, porém a resposta dos outros países, entenda também Canadá, entenda também México, entenda também diversos outros, inclusive China, não foi a mesma. E isso traz para dentro dos Estados Unidos e para os órgãos de economia e tudo mais, como o Fed, por exemplo, uma insegurança muito grande, porque ele fala, poxa, eu já vi no primeiro mandato o que vai acontecer, então eu vou jogar juros baixos agora, eu vou estimular o crescimento. O excesso de confiança vai trazer uma crise de 2008 novamente. E isso é muito pior do que a gente vê. Então, hoje, nós vemos uma contrabalança do Fed que está, sim, por questões políticas também tem mantido uma situação mais rígida, mas
principalmente por questão econômica, eles estão com muito receio de que nós tenhamos ou uma recessão ou uma crise de 2008.